Olá, salve Maria! Salve Maria! Nós estamos aqui para iniciar uma série de vídeos aqui no canal Veritas Perpétua sobre o conteúdo do matrimônio cristão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Veritas Perpétua. Eu sou a Beatriz. Eu me chamo Jonathan. E nós somos casados há mais de um ano e agora nós podemos falar com mais propriedade sobre esse assunto, não é mesmo? Que é o casamento como sacramento, ou o casamento católico, o casamento cristão. Então nós viemos numa série de vídeos indicar alguns livros que nos recordam a doutrina da igreja para tirar algumas dúvidas do que é o casamento. Há muita confusão sobre o que é casamento nos dias de hoje, porque alguns consideram casamento civil como casamento, né? Só o casamento civil como um casamento. Ou então, pior ainda, no caso das pessoas se juntarem, né? Elas gostam uma da outra, elas se juntam e ali elas vivem sem nenhum tipo de compromisso. E porque existe essa confusão até entre pessoas cristãs, católicas, nós decidimos fazer esses vídeos para esclarecer e trazendo as referências que é a doutrina da Igreja Católica. Então, como recomendação, como vídeo introdutório, nós vamos recomendar algumas obras. E como doutrina, para você entender os princípios, para poder interpretar a Sagrada Escritura, nós vamos utilizar primeiro este livro, que é o Catecismo de São Pio X. Um livro básico, né, para iniciantes principalmente. Isso. O Catecismo Romano, também tem algumas partes aqui referente ao casamento, mais aprofundado. Uma encíclica que está neste livro aqui, chamado Matrimônio Cristão. Além dessa ser uma obra maravilhosa, no fim desse livro nós temos a encíclica Casti Connubiis, também. Então, do Papa Pio IX. Isso, se eu não me engano. Não, Pio XI. Aqui, também no final dessa obra tem essa encíclica. E o Catecismo do Matrimônio. Também aqui, essa obra aqui. Nós vamos utilizar como referência. E se você quer outras dicas de livros, outros livros para ler sobre esse assunto, acesse o nosso vídeo que estará aqui nos cards, onde nós demos dicas de outros livros além desses. E assim você poderá interpretar validamente a Sagrada Escritura. Sem uma doutrina, sem uma chave de leitura, você não vai conseguir interpretar a Sagrada Escritura. E esse é um dos problemas dos protestantes que querem, de forma iníqua, interpretar a Sagrada Escritura sem nenhuma doutrina, ou zero doutrina. Então, praticamente fica inviável, fica impossível a sua interpretação. Certo? Então, vamos lá. O que é o casamento para iniciar esse vídeo? Então, vamos dizer primeiro o que ele não é. Para ficar um pouco mais claro, porque algumas pessoas elas precisam partir do negativo. É verdade. Então, o casamento ele não é um agrupamento entre duas pessoas, para começar. Então, juntar uma e outra não é casamento. Namoro não é casamento. Não é casamento. Noivado não é casamento. Então, agora, vamos partir para outro ponto. Casamento civil é casamento? É um casamento, mas só ele não é um casamento válido, né? Exatamente. Então, nós vamos partir aqui do Catecismo de São Pio X para a gente entender o que significa casamento, ou matrimônio, no caso. Então, aqui na página 132, na questão 826, ele se pergunta: o que é o sacramento do matrimônio? O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher, e lhe dá a graça de se amarem um ao outro santamente e educarem cristamente os seus filhos. Então, primeiro ponto. Aqui no Catecismo diz que o casamento é um sacramento. E isso aqui precisa ficar muito claro o que é um sacramento. O que é um casamento sacramento, o que é um casamento não sacramento, que é o caso do casamento civil, correto? Sim. Então aqui existe uma grande problemática em que os católicos eles não entendem o que significa sacramento.
E quais são, por exemplo, os sacramentos que tem na igreja instituído por Jesus Cristo? São 7 os sacramentos da igreja. O batismo, a comunhão, a Eucaristia, né? O crisma, aí tem a ordem, o casamento e a extrema-unção. E a confissão. E a confissão. São os 7 sacramentos. E agora a gente tem que se perguntar o que é um sacramento, o que se faz como sacramento. E, de novo, nós vamos recorrer ao Catecismo de São Pio X, e ele explica o que é um sacramento. Na questão 516, o que se entende por sacramento? Pela palavra sacramento, entende-se um sinal sensível, eficaz da graça instituída por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Então, todos os sacramentos eles foram instituídos por Jesus Cristo. E esses sacramentos são sinais sensíveis, eficazes da graça. Ou seja, eles não apenas são símbolos, mas realmente acontece aquilo que eles significam. Ou seja, no caso do batismo, ele remove o pecado original e anexa aquela pessoa ao corpo místico de Jesus Cristo. Ele está unido, certo? Então, reme os pecados. Da mesma forma, a confissão. Uma vez perdoados os pecados, essa pessoa está em estado de graça, ou seja, está limpa. E por que os sacramentos são tão importantes? Porque nós, seres humanos, somos necessitados da graça de Deus. Sem a graça de Deus, a nossa vida não é nada. Nós não somos nada sem a graça. Isso. Então, depois do pecado original, né, nós somos aqui, nesta terra, totalmente necessitados da graça de Deus e nós recebemos essa graça através dos sacramentos. Então, se você, por algum motivo, não é batizado, você não tem nenhum sacramento. Ou princípio. Se você, por exemplo, está em pecado mortal, você não é capaz de receber o sacramento da Eucaristia, você está sem o centro dos sacramentos, o centro da igreja, que é a Eucaristia. Isso é muito grave. Como nós vamos ver, né, existem vários motivos ligados ao matrimônio que impedem, por exemplo, alguém de comungar, né, que é não estar casado, né? Por Exatamente. Exemplo. Então, nós somos necessitados da graça de Deus. E o sacramento é e o matrimônio é um dos sacramentos. Então, se você está junto de uma pessoa, se você quer passar a sua vida com essa pessoa, você tem que casar com ela. Para não só estar com essa pessoa, mas também estar unido a Deus. Porque nós estamos unidos a Deus como? De que forma? Através da graça. Isso. Então, se você se une a uma pessoa humanamente, mas não está casado com ela pelo sacramento do matrimônio, você não está, então, com Deus. E o casamento não se faz só entre duas pessoas, mas entre duas pessoas e Deus também. Isso. Então, aqui nós vamos entrar em outros episódios sobre questões sobre pílula anticoncepcional, indissolubilidade do casamento, casamento civil. Claro, esse é um vídeo introdutório. Sim. Nós esperamos fazer novos vídeos. E se vocês gostarem, deixe um comentário. Eu vou deixar livre o comentário sobre esse tema, tá? Para deixar bem claro, porque as pessoas gostam de desviar do assunto. Então, sobre esse tema, vou deixar livre aqui para as perguntas para a gente responder talvez nos próximos vídeos. Então, o casamento, vou repetir, ele é um sacramento. Ele não é uma instituição do Estado. O Estado tem um casamento, que se chama casamento civil, que é um contrato. O casamento também não é uma festa, para deixar bem claro. Não é uma decisão que duas pessoas tomam, elas formalizam isso numa festa, onde convidam as pessoas que gostam, e ali tem uma cerimônia, um cerimonialista escolhido para fazer ali um belo discurso, e isso é casamento. Isso não é casamento, exato. Para deixar bem claro. Existem princípios para que um casamento seja válido. Existem princípios para que aconteça um casamento. Uma mulher vestida de branco e um homem vestido de preto, juntos numa festa, não é casamento, apesar de que pareça muito. Então não é a aparência que define o que é um casamento, mas é a essência. E a essência é isso aqui, é o sacramento, aquilo que nós falamos agora e que nós vivemos, né? Exatamente. E como é que nós vemos, assim, o sacramento? Então, o sacramento, o do casamento, ele tem uma finalidade. A gente vai aprender também, conforme nossos vídeos, que o sacramento ele tem uma finalidade de existir. Nosso Senhor Jesus Cristo não instituiu o casamento à toa.
Alguém vai objetar dizendo que o casamento de forma natural ele já existe. Ele já existiu, mas ele foi elevado a sacramento. Então existe uma ordem sobrenatural por trás do casamento agora. Não é apenas uma ordem natural. Ou seja, a ordem natural é dissolúvel. A ordem sobrenatural é indissolúvel. A gente vai tratar esse assunto também aos poucos. Correto? Muito bem. E na dogmática, uma questão importante que é a relação entre a moral e o dogma. A moral do sacramento e o dogma, eles estão relacionados. E essa é uma questão muito importante, porque muitas pessoas se confundem. Por exemplo, protestantes, que eles vão dizer assim, olha, mas eu casei, estou casado. Mas, veja bem, não existe, pelo menos em alguns protestantes, já não tem mais quase nenhum sacramento. A não ser o batismo, por exemplo, que em alguns casos. Em alguns casos é válido. Mas a grande maioria não tem nenhum sacramento. Então nós temos um agrupamento de pessoas, pior ainda que o casamento civil, porque não tem nenhum tipo de reconhecimento, não tem nenhuma validade ali. E isso é muito importante porque a noção de igreja por trás está também em relação com a noção de casamento. E aonde nós encontramos isso? Na Sagrada Escritura. Aqui, ó, em Efésios, no capítulo 5, capítulo 21. Versículo 21. Diz assim, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim estejam também as mulheres a seus maridos, em tudo, o que não é contra a lei de Deus. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou a si mesmo, para santificar, purificando no batismo da água pela palavra da vida. Então aqui nós temos um capítulo explicando a relação de Cristo com a igreja. É a mesma relação do homem com a mulher. Ou seja, existe uma hierarquia no lar, que nós também vamos falar depois, né, nos próximos vídeos, mas existe só uma igreja, assim como há um só Cristo. Há, portanto, uma unidade do homem com a sua esposa. No momento em que eles estão casados, ele é indissolúvel, porque também é indissolúvel a relação de Cristo com a sua igreja. Então, né, os luteranos e protestantes no geral, com respeito à pessoa de quem eles são, mas tirando o erro que eles propagam, aqui tem que ficar uma coisa bem claro, né, nós respeitamos as pessoas e não o erro que elas carregam. Não existe outras igrejas porque Cristo não prostituiu a sua igreja. Cristo mantém com a sua igreja até o fim dos tempos, que é a igreja católica, apostólica, romana. Então, ali ela é a igreja de Cristo e, portanto, sem mancha, sem ruga, imaculada, como diz o próximo capítulo. Isso está relacionado com o sacramento do casamento. Por exatamente essa concepção que está aqui na Sagrada Escritura que os protestantes ignoram ou fingem saber, flexibilizando o conceito de igreja, e assim flexibilizam o conceito do casamento também. Por isso que eles se casam numa igreja, depois se casam de novo, aí rompe, um trai o outro, trai... E assim vai sucessivamente, porque não existe aquela unidade sacramental do matrimônio. Sim. E nós percebemos isso, né? Todas as pessoas que são casadas, unidas pelo matrimônio, elas percebem a graça atuando. Então é algo realmente sobrenatural que acontece ali. E que nós vemos que não há em pessoas, em casais que não são casados, né? Por isso que há muitos divórcios atualmente, porque eles não têm a graça. Se não tem a graça, aí vai vir realmente muitos problemas, vai ter adultério, vai ter discussões, vai ter, enfim, uma série de desgraças, porque não há graça do sacramento, né? Então, é isso que é visível, né? É visível o sacramento no sentido de que, né, ali há uma cerimônia, há todo um rito, né, do sacramento, mas também é visível esses efeitos da graça no dia a dia, né, na família. Então, o casamento, ele tem uma finalidade. Nós vamos continuar aqui no catecismo. Então, ele pergunta aqui, por quem foi instituído o matrimônio? O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre e no Novo Testamento foi elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Ao que nós estávamos falando sobre a questão da elevação do sacramento, né, a uma ordem sobrenatural. Tem no sacramento do matrimônio algum significado especial?
O sacramento do matrimônio significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, sua esposa e nossa Mãe Amantíssima. Veja bem, e aqui está o que os protestantes precisam entender, a ligação entre doutrina e Sagrada Escritura. As duas coisas estão unidas, porque Jesus Cristo deixou uma doutrina, e a chave de interpretação da Sagrada Escritura é essa doutrina que Jesus Cristo deixou. Então tu não pode interpretar de qualquer maneira, tu não pode chegar com a sua exegese pessoal e tirar dela algo que você queira ou você interpretou à luz de sei lá o que, qualquer espírito que mova no seu entendimento. Só a Escritura não faz sentido nenhum. Nenhuma. Então aqui nós vemos a unidade, aqui ó, nós vemos a doutrina realmente de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a indissolubilidade de Jesus Cristo com a igreja. E é muito interessante você notar isso, porque os protestantes, alguns, os pentecostais, não casam, relativizam a questão do casamento, e quando eles casam, veja, não tem um fundamento ou não tem a finalidade que nós vamos falar daqui a um tempo. Qual é a finalidade do casamento? Ou seja, Jesus deixou um sacramento que é a ordem visível da graça sobrenatural, correto? Então, como a Beatriz falou, o casamento traz graça. Quando você se une sem estar casado, traz desgraça. Então, um é o oposto do outro. Só que o casamento, ele traz graça, desde que os esposos, eles correspondam a essa graça. Não pode resistir à graça. Então, por isso que há muitos casados, né? Onde tem ali casamento válido, mas que também acabam se divorciando, porque eles simplesmente não pedem a graça, né? Isso. Ou vivem em pecado, ou seja, não tem a graça dentro de si e, portanto, né, vão acabar na desgraça de alguma forma. Que nós vamos falar depois sobre os métodos de anticoncepcionais que existem aos mais variados, né? Não é um tema polêmico, é um tema que não não tem instrução. E a gente vai trazer o que a igreja nos diz sobre essa problemática. Ou seja, os anticoncepcionais, só dando uma antemão do assunto, eles trazem a desgraça para o casal. Porque o oposto da anticoncepção é a concepção. E a concepção traz a finalidade do casamento. Fechou o ciclo. É a vida, né? A graça. É a graça. Então, quando você se fecha a vida, você se fecha a graça, você traz desgraça para o seu casamento, você não está em unidade com o que a igreja diz, você está em unidade com os seus próprios desejos carnais. Então, esse é o resumo de um casamento, por exemplo, um casamento que protestantes, vamos dizer assim, porque eles não têm uma abertura à vida da forma como a igreja ensina. Isso é importante. E uma coisa que eu falei antes, né, só para deixar bem claro, eu comentei que muitos casais que têm um casamento válido ali, né, podem acabar em divórcio. Na verdade, só no sentido humano, né? Eles se separam, mas na verdade continuam casados, porque Isso. o casamento, como nós já dissemos, como está escrito aqui no catecismo, é indissolúvel. Só para deixar bem claro, né? Vai que alguém aqui... Isso, então, o divórcio no termo estrito da palavra, num casamento válido, ele não existe. Então, as pessoas estão separadas num ambiente, mas elas continuam casadas. Sim. Certo? E se uma pessoa casada se casa com outra pessoa, é um casamento inválido. Ou, enfim, né? A pessoa tem adultério. Exatamente. Então, vamos dar continuidade aqui. Aos pouquinhos aqui a gente vai chegar em vários temas. Por que se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isto é, que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges, porque assim o estabeleceu Deus desde o começo, e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Deus uniu, homem nenhum separa. Ou seja, a indissolubilidade do casamento está relacionada com um dogma, que é o quê? Jesus Cristo com a igreja. Então, o que isso significa? Que o Estado ele não pode decidir quem está casado ou dissolver um casamento. O Estado não tem autoridade para isso. A igreja pode dissolver um casamento? Não. A igreja poderia reconhecer que ali não houve casamento, que é um tema, que é um outro tema também que a gente pode abordar. Mas, havendo casamento, ele é indissolúvel. Mas você casa com uma pessoa viva. Isso, você não está casando com um morto. Então, a morte, ela sobrepuja essa questão porque você está casando com uma pessoa viva. Então, isso é uma questão muito óbvia sobre a questão ali. Então, não existe... Ah, mas me traiu. E agora? A pessoa me traiu. Vamos supor, houve uma traição nesse casamento. Continuam casados.
Isso tem que ficar bem claro. O casamento não se dissolve com uma traição. Ainda que se queiram viver separados, né? Continuam casados. Infelizmente, né? A traição é uma desgraça, né? É um pecado grave da parte de quem cometeu. Mas ainda assim não dissolve o casamento e as pessoas continuam casadas. E o que isso implica? Algumas pessoas ainda não entenderam. Implica em um sentido muito prático. O casamento, ele tem... Vamos lá para a finalidade do casamento. O casamento tem uma finalidade dupla, que é a procriação, geração de vida, e o amor entre os esposos, certo? Uhum. Então, a relação sexual, ela está relacionada com o casamento. Se você tem relações fora do casamento, você está em adultério. E se você está casado e vive com outra pessoa, você está em adultério. E adultério é pecado contra o sexto e o nono. Ah, mas eu já tô noivo? Já tô noivo? Já tô noiva? Eu já estou noivo, a gente já namora faz muito tempo, e nós temos relações... Eu tenho certeza que eu vou casar com ele. Eu tenho certeza que eu vou casar com ela. Você está em adultério. Você está em adultério porque não tem um sacramento. O sacramento não é assim só, um passaporte, né? Para depois viver ali juntos, ter relações sexuais. Não é só um símbolo, não. Uma coisa seríssima. Isso, perfeito. E tu falou uma questão que a visão modernista de... Onde é que está o livro aqui? Só um minutinho. Já que foi citada a questão do simbolismo do sacramento, ou seja, que o sacramento é só um símbolo, que é uma confirmação daquilo que nós já vivemos. Essa é a descrição do sacramento conforme os modernistas, denunciada pelo Papa São Pio X em sua encíclica Patindi sobre os sacramentos. Ou seja, os modernistas eles invertem o sentido do sacramento, dizendo que ele é só um símbolo, que ele não traz aquela graça santificante que muda a nossa alma, que nos move, ou seja, que muda, altera a nossa alma. Né? Altera no sentido da busca das virtudes pela vivência na santidade. Então, os modernistas é uma representação, né? O casamento é uma coisa bonita, mas é uma representação para a sociedade, o batismo é uma introdução daquela criatura agora renovada na sociedade, a Eucaristia, na verdade, é um simbolismo da ceia, o casamento é uma confirmação daquilo que eles já têm. Então, quer dizer, todo o sacramento é remodelado na noção modernista. Uhum. Então, você que está vivendo isso aí e achando que está vivendo como um sacramento, não é o sacramento que você está vivendo. Você está vivendo uma noção modernista de sacramento. O sacramento, como a igreja instituiu, não é assim. Ele é bem objetiva. E algumas pessoas podem entender isso, mas também adiar muito o casamento. Isso é um problema, né? Porque... às vezes há ali um perigo grave de pecado, numa ocasião próxima de pecado. Isso. Enfim, não se adia aquilo que é importante, aquilo que é necessário, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo, né? Isso, conforme for o catecismo. Uhum. A próxima pergunta. No matrimônio cristão, poder-se-ia separar o contrato do sacramento? Não. No matrimônio entre cristãos, o contrato não se pode separar do sacramento, porque para eles o matrimônio não é outra coisa senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Aqui é uma questão também bem importante, porque, de fato, o casamento também é um contrato. É um contrato entre dois contraentes, agora o termo jurídico eu já não sei, mas entre os dois. Ou seja, os dois... um homem e uma mulher. É, exatamente. Da ordem natural, tá descrito aqui da coisa. Ou seja, o casamento natural já existia. Jesus Cristo mesmo, né? Ali num casamento ele já estava ali presente, instituído pela Trindade Santíssima desde o Gênesis. Ou seja, o casamento natural já existe. Mas a partir disso nós temos o casamento sobrenatural, que é o sacramento. Agora não existe mais o casamento natural, existe o casamento sacramental. No entanto, aquela natureza de contrato, ele ainda existe, certo? Ou seja, as duas pessoas, um homem e uma mulher, de forma livre, contraem um contrato, eles vão estar juntos, certo? Só que esse contrato é selado com a graça santificante. Ou seja, esse selo da graça santificante, ele não pode ser rompido. Diferente do casamento civil, que ele pode ser rompido, porque ele não é um sacramento. Sim. A verdade é que às vezes é muito burocrático, né? Exatamente. Até isso, né? Então, entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento? Entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento. O que efeitos produz o sacramento do matrimônio?
produz, primeiro, aumento da graça santificante e, segundo, confere graça especial para se cumprirem fielmente todos os deveres matrimoniais. Então, esses dois efeitos, que é a graça santificante, também é a própria noção de sacramento. Sim. É aquilo que nós necessitamos aqui, né? Porque sem a graça, como já foi dito, nós não somos nada. Ou seja, o sacramento ele traz a graça santificante, que é para elevar a nossa alma a um estado de graça igual dos santos. Graça santificante, para santificar a nossa alma. Assim acontece na confissão, assim acontece na Eucaristia, assim acontece na ordem, assim acontece na unção dos enfermos, no batismo, no casamento e no crisma. Então, os 7 sacramentos, eles conferem essa graça santificante, correto? Só que alguns sacramentos, eles são disponibilizados apenas uma vez. E assim também é o casamento, claro, evidente, desde que a pessoa não tenha nenhum impedimento. E que nós vamos tratar esse assunto também nos próximos vídeos. Quais são os impedimentos a esse casamento? Se você for com alguma dúvida sobre esse assunto ou quer que nós respondamos alguma dúvida específica aqui nos vídeos, deixe nos comentários. Ou nos mande um e-mail. meumundomeumodo@gmail.com. Esse e-mail tem que ser mudado, né? Tem que ser mudado. E a Cecília está chorando, eu preciso atender ela. Então nos vemos no próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei!